Seus pais nos deram um jogo de sofá novinho, isso é perfeito. Amanhã vamos levá-lo para a casa da minha mãe, disse Eduardo para Lorena. Esse sofá foi um presente dos meus pais para mim, ela respondeu. E daí? Berrou Eduardo. Você não entende? Minha mãe está sofrendo e você está sendo egoísta. Lorena permaneceu em silêncio. Uma onda familiar de raiva começou a subir dentro dela. Bom, já clica em gostei, porque essa história é muito interessante e eu vou te contar bem direitinho para você entender melhor. Vamos lá. O sofá bege e as duas poltronas pareciam um pequeno refúgio de aconchego no meio da ampla sala de estar. Lorena passava devagar um paninho úmido sobre o estofado macio, curtindo aquele ritual tão familiar. Cada movimento trazia à tona a memória de 6 meses atrás, daquele dia especial em que seus pais lhe deram aquele presente incrível de aniversário de 30 anos. Filha, fecha os olhos, pediu Sandra, sua mãe, quase sem conter a emoção. Paulo, seu pai, normalmente tão contido, sorria com um orgulho difícil de esconder. Quando Lorena abriu os olhos, ficou sem palavras. A sala inteira do seu pequeno apartamento tinha sido tomada por aquele conjunto de sofá maravilhoso. Ficamos 1 ano economizando, confessou a mãe depois enquanto tomavam café na cozinha. Seu pai até fez uns bicos. A gente queria te dar algo especial. Lorena se lembrava da emoção que tomou conta dela. R$10.500. Uma fortuna para seus pais humildes. Sandra era faxineira em uma escola pública e Paulo trabalhava como zelador em uma fábrica. Os dois sempre apertaram o orçamento para não deixar faltar nada para a única filha. O sofá virou o centro da vida familiar. Ali, Lorena e Eduardo passavam horas planejando o futuro, enquanto a pequena Alice dormia. Lorena adorava colocar a filha ali, nos braços acolhidos pelo encosto macio. Depois de plantões exaustivos no hospital, ela simplesmente se jogava naquelas almofadas beges, sem forças nem para ir até o quarto. Mas ultimamente, outras lembranças insistiam em aparecer. 3 anos atrás, recém-casada, Lorena havia desistido do sonho de fazer pós-graduação. Que estudo, minha filha, protestava Helena Pavan, sua sogra. O Eduardo precisa de filhos, de uma família. Olha eu na sua idade. Lorena cedeu, assim como cedeu quando decidiram mudar para um apartamento próximo da sogra. É para eu ajudar vocês, dizia Helena. Ajuda essa que se transformava em incontáveis fins de semana dentro do apartamento dela. As supostas ajudas com Alice acabavam virando horas de críticas. Você não troca a fralda direito. Essa comida não presta. O Eduardo, quando era pequeno, só dormia depois de comer purê de cenoura. O choro baixinho de Alice na caminha interrompeu as lembranças de Lorena. Ela deixou a vassoura de lado e foi atender a filha, que, como sempre, acordava certinha no horário de mamar. Num gesto automático, sentou-se no sofá, ajeitando a bebê em seus braços. Alice sugava com vontade, enquanto Lorena, meio no automático, reparava como aquele sofá parecia feito sob medida para amamentar. O apoio dos braços, a inclinação perfeita do encosto. Certa vez, a pequena Alice, então com 3 anos, perguntou: Mamãe, por que a vovó Helena nunca... Vem aqui. Helena tinha parado de frequentar a casa deles há algum tempo. Lorena não soube o que responder. Como explicar para uma criança que a avó se recusava a pisar na casa deles, achando que seria se rebaixar demais? Lá fora, a noite começava a cair, cobrindo tudo com uma penumbra suave. Lorena acendeu o abajur de chão, criando um clima acolhedor. Na sala, Alice já quase dormia outra vez, soltando pequenos estalinhos com a boca. Quantas noites como aquela Lorena já tinha passado ali, no mesmo sofá? Centenas, talvez. E sempre que afundava nas almofadas, sentia uma onda de gratidão enorme pelos pais, que lhe tinham dado algo muito maior que um móvel. Um pedacinho de paz, um lembrete diário de que era amada. O barulho da chave na porta fez Lorena estremecer. Eduardo geralmente chegava mais tarde, algo na maneira apressada como ele girou a chave e a deixou em alerta. Lorena, com cuidado,
colocou a filha adormecida no berço e voltou para a sala. Eduardo estava parado na porta, olhando, fixamente para o sofá. Lorena conhecia bem aquele olhar, e ele a fazia gelar por dentro. Eduardo olhava assim, sempre que estava prestes a fazer alguma besteira. Minha mãe está muito chateada, começou ele, ainda encarando o sofá. Sua voz soava propositalmente, calma. Mas Lorena já tinha aprendido a identificar aquele tom. Era a maneira como ele falava sempre que vinha transmitir mais um pedido da mãe. A coluna dela está doendo, continuou ele, dando alguns passos para dentro da sala. O sofá antigo dela afundou de vez. Você sabe, depois da cirurgia na coluna, Lorena permaneceu em silêncio. Uma onda familiar de raiva começou a subir dentro dela, mas ao longo dos 3 anos de casamento, havia aprendido a controlar. Virara quase um reflexo. Ficar calada quando queria gritar, ceder quando queria resistir. Eu estava pensando... Eduardo hesitou, mexendo nervosamente nos botões da camisa. Talvez a gente pudesse dar o nosso sofá para ela. E então nós compramos um mais simples para a gente. O silêncio que se instalou na sala parecia palpável. Lorena ergueu os olhos, lentamente para o marido. 1000 lembranças passaram em sua mente, como a sogra, sem querer, quebrou a sua xícara favorita, presente de uma amiga, como esqueceu de devolver os brincos de ouro que havia só experimentado, como jogou fora o cobertor antigo que Lorena trouxera da casa dos pais. Não, disse ela com a voz soando estranha até para si mesma. Esse sofá é um presente dos meus pais para mim. E daí? Explodiu Eduardo. Você não entende? Minha mãe está sofrendo. Está passando dificuldade. E você está sendo egoísta. Egoísta? Lorena sentiu as mãos tremendo. E quando a sua mãe insistiu para que eu largasse a pós-graduação, isso não foi egoísmo? Quando obrigou a gente a mudar para perto dela? Aí tudo bem, né? Afinal, era preocupação. Eduardo andava de um lado para o outro, feito um animal preso em uma jaula. Ela ajudou muito a gente com a Alice. Ajudou? Lorena soltou uma risada amarga. Você chama de ajuda as críticas sem fim, as broncas por qualquer coisa? Ou o jeito como ela ensina nossa filha a me chamar pelo meu nome em vez de mamãe? No quarto, o choro de Alice ecoou, acordada pelas vozes alteradas. Lorena se moveu para ir até a filha, mas Eduardo bloqueou seu caminho. Ainda não terminamos. Amanhã os carregadores vão vir. Eles vão levar o sofá e ponto final. Não se atrevas a impedir. Lorena sentiu algo se quebrando dentro dela, como se uma muralha que, durante anos, segurava seus sentimentos, estivesse finalmente desmoronando. Este apartamento é meu, disse ela, com uma calma surpreendente. Comprei antes do casamento, e o sofá também é meu. Eu sou seu marido, berrou Eduardo. E quem manda aqui sou eu. Não manda mais, respondeu Lorena, a voz firme e decidida. Não manda mais. Não. Ela deu a volta por ele, que ficou paralisado, e foi até o quarto de Alice. A menina estava sentada no berço, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Lorena a pegou no colo, abraçando-a forte contra o peito. Atrás dela, a porta da entrada bateu com força. Eduardo saiu, pisando com raiva pelos degraus da escada. Aquela foi uma noite péssima. Lorena ficou deitada no sofá, encarando o escuro, sem sono. Alice falava baixinho ao lado dela, sem querer voltar para o berço. A mente de Lorena não lhe dava descanso, servindo lembranças como se fossem filmes passando diante dos olhos. A sogra sugerindo que ela desistisse do estágio. Depois, insinuando que gastar dinheiro com academia era besteira. Você precisava mesmo era emagrecer. E tomando decisões sobre as férias do casal, sempre se intrometendo, sempre se impondo. Aquilo não era ajuda, pelo menos não para mim. O celular ficou mudo a noite inteira. Eduardo não ligou. Provavelmente, como sempre, estava esperando a tempestade passar na casa da mãe, Helena Pavan. Lorena se lembrou de como, 1 ano atrás, Eduardo também havia fugido depois de uma briga por causa do álbum de família, que a sogra tinha acidentalmente derramado chá em cima.
Ele só voltou 3 dias depois, com um sorriso culpado e um buquê de flores. E como sempre, ela o perdoou. Mas desta vez não. Algo havia mudado de forma irreversível. Talvez fosse o caso do sofá, a última gota que transbordou o copo da paciência dela. Ou talvez Lorena tivesse, finalmente, amadurecido o suficiente para dizer não. O amanhecer a encontrou sentada na cozinha, com uma xícara de chá frio entre as mãos. Um novo dia começava, e ela sabia que ele não seria como os outros. No fundo da alma, crescia uma certeza. Hoje ela teria que lutar. Lutar por si mesma, pela filha, pelo direito de viver sua própria vida e pelo sofá, que, de repente, se tornara o símbolo da última linha de defesa. Os carregadores chegaram pontualmente às 10 horas. 2 homens fortes, usando coletes de uniforme, hesitaram na porta enquanto Lorena, de braços cruzados, bloqueava a passagem. Atrás deles, Eduardo espiava nervosamente, olhando ora para o relógio, ora para a esposa. Disseram pra gente levar o sofá e as poltronas, disse um dos carregadores, visivelmente desconfortável com a tensão no ar. E eu estou dizendo que não vão levar nada, respondeu Lorena, com a voz firme. Ela própria se surpreendia com a calma que demonstrava. Por dentro, tremia, mas sua voz era de aço. Este apartamento é meu. Esta mobília também é minha. Podem checar a documentação. Lorena, para com isso, tentou Eduardo, empurrando-se para dentro. Você está se comportando como... Ela ergueu a sobrancelha, desafiadora. Como alguém que finalmente está defendendo o que é seu? Sim, exatamente assim estou me comportando. Pela primeira vez em 3 anos. Do quarto veio o som do choro de Alice. Lorena se moveu instintivamente na direção da filha, mas parou. Não podia deixar a entrada desprotegida. Vamos, peguem-o. Sofá! Ordenou Eduardo aos carregadores. Eles trocaram olhares inseguros, claramente sem vontade de se envolver em uma briga conjugal. Tentem, só tentem. Lorena se postou na frente da porta, endireitando os ombros. Eu chamo a polícia. E, podem acreditar, tenho todos os documentos comprovando que tanto este apartamento quanto os móveis são meus. Querem problemas? Os 2 homens recuaram imediatamente. O mais velho resmungou algo sobre se entenderem primeiro e puxou o colega em direção às escadas. Voltem aqui, gritou Eduardo. Mas eles já estavam descendo às pressas, batendo as botas nos degraus. Lorena então se virou e correu para o quarto de Alice. A menina estava no berço, chorando copiosamente. Lorena a pegou no colo, abraçando-a apertado e sussurrando palavras de conforto. Você vai se arrepender disso. A voz de Eduardo ecoou atrás dela. Minha mãe tinha razão. Você é uma ingrata, uma egoísta. Lorena se virou devagar, encarando-o. Sabe de uma coisa? Disse ela com frieza. Arrume suas coisas e vá para a casa da sua mãe, já que ela é mais importante para você do que a sua própria família. O quê? Eduardo chegou a dar um passo para trás, atônito. Você ouviu bem. Esta é a minha casa. Quero que você vá embora hoje mesmo. Você não pode fazer isso. Posso sim, e estou fazendo, respondeu Lorena com firmeza. A hora seguinte passou como num nevoeiro. Eduardo andava pela casa feito um furacão, jogando roupas na mala, murmurando insultos. Lorena permaneceu sentada no sofá, com Alice no colo, observando em silêncio o desmoronar da vida que um dia sonhou construir. Estranhamente, ela não sentia tristeza nem desespero, apenas um cansaço profundo e um alívio entorpecido. A porta de entrada bateu pela última vez. Lorena se levantou, trancou a fechadura e encostou-se à parede. Ela conseguiu. Realmente conseguiu. Os primeiros dias de solidão foram difíceis. Alice perguntava constantemente pelo pai e chorava durante a noite. O telefone permaneceu silencioso. Eduardo não ligou. Lorena esperou. Ou melhor, no fundo, ainda tinha a esperança de que ele repensasse,
voltasse ou ao menos ligasse para saber da filha. Uma semana depois, Helena Pavan apareceu na rua gritando debaixo da janela, chamando Lorena de ingrata e acusando-a de ter arruinado a vida do filho. Lorena simplesmente fechou as cortinas. No 10º dia, entendeu de uma vez por todas. Não adiantava esperar. Eduardo havia feito sua escolha. Bem, parece que chegou a hora de dar o próximo passo. O pedido de divórcio. Lorena o fez em uma terça-feira chuvosa. Alice ficou com a avó, Sandra, sua mãe, que chegou correndo para ajudar assim que soube do ocorrido. Nos corredores do tribunal, estava quente e lotado, mas a fila avançava rapidamente. "Você tem certeza?" perguntou a mulher de certa idade no balcão, enquanto olhava atentamente o formulário. Lorena assentiu. Estava mais certa do que nunca. Logo em seguida, pediu a pensão alimentícia. O advogado conhecido, Marcos Siqueira, ajudou a preparar toda a documentação. "Sabe", disse ele, passando uma pasta com os papéis. "Em 20 anos de prática eu já vi de tudo, mas um caso como esse do sofá, isso é novo." Ele balançou a cabeça e de repente sorriu. "Mas você fez bem, às vezes é preciso saber dizer não." As notícias se espalharam rápido. As vizinhas cochichavam pelas costas quando ela passava pelo pátio com Alice. Foi por causa de um sofá que a família dela foi destruída. Ela ouvia fragmentos das conversas. Lorena apenas deu de ombros. Elas não entendiam que o problema não era o sofá. Um mês depois, uma amiga da sogra a chamou na rua. Ela disse, aparentemente por acaso: "E você sabia?" Tagarelou. "A Helena comprou um sofá igual ao seu, só que vermelho. Parcelou em não sei quantas vezes, foi bem. Carinho." Lorena apenas assentiu educadamente, pensando consigo mesma. Que se afoguem com o sofá, o crédito e a atenção de um filho. Ela finalmente estava livre daquela pressão interminável, da necessidade de atender às expectativas dos outros. O divórcio foi rápido. Eduardo não compareceu à audiência. Enviou a autorização por meio de um representante. A pensão alimentícia foi fixada de forma padrão, 1/4 do salário. Lorena poderia ter pedido mais, como sugeriu Marcos Siqueira, mas recusou. "Isso é suficiente", disse ela. A vida começou a melhorar gradualmente. Lorena voltou a pensar na pós-graduação. Descobriu que seu orientador ainda estava disposto a aceitá-la. Alice começou na escola infantil e logo fez novas amigas. À noite, as duas se acomodavam no sofá bege, liam livros, assistiam a desenhos e faziam planos para o fim de semana. "Mãe, por que o papai não vem mais aqui?" perguntou Alice, pensativa, enquanto desenhava no sofá. Lorena abraçou a filha e escolheu as palavras com cuidado. "Sabe, querida, às vezes os adultos não conseguem viver juntos, mesmo se amam. Mas o papai ainda te ama. Só que agora, a gente mora em casas separadas." À noite, sentada no silêncio acolhedor de seu apartamento, Lorena frequentemente refletia sobre como um simples objeto, um móvel, poderia ser o ponto de virada, a gota d'água que transbordaria a paciência. Mas claro, o problema nunca foi o sofá. O que estava em jogo era o respeito por si mesma, o direito de viver a própria vida e tomar as próprias decisões. O sofá bege ainda ocupava quase toda a sala de estar. Lorena o limpava carinhosamente, e cada movimento a lembrava não apenas do amor dos pais, mas também da sua própria força. Daquele dia em que ela finalmente aprendeu a dizer não. E agora, enquanto observava Alice adormecendo no sofá, ela finalmente sentia que estava em casa, em seu próprio lar, onde ela decidia como viver e o que fazer. E esse sentimento valia todas as perdas e provações. Afinal, às vezes é preciso perder algo para ganhar algo mais importante, a si mesma. Agora me diz, você já teve que lutar para proteger algo que significava muito mais do que os outros podiam ver? Se puder, conta como foi. E até onde você iria para defender a sua felicidade ou o que é realmente importante para você?
Compartilha um pouco da sua história aqui com a gente. Escreve nos comentários "Eu quero saber". Se você gostou do vídeo, clica em curtir e se inscreve no canal também. Assim você não perde nenhuma história emocionante. E não esquece, deixa também um comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve.